teve aquele fechando tudo, né? Meu esposo ganha comissão. E aí, quando fechou os ônibus, as rodoviárias fechou tudo, ficou 7 meses fechado. E aí eu imaginei, como é que a gente vai ficar agora? Né? Eu disse, vou guardar o carro, vou andar de bicicleta, de a pé, para economizar tudo, né? Mas eu esqueci, estava assim, olhando com meus olhos carnais. E a gente tem que olhar pelos olhos espirituais, a gente tem que ver o que a palavra diz, porque a palavra de Deus diz que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passa, não é? Então, assim, quando a gente é fiel ao Senhor, quando a gente planta no altar, a gente não tem que ter medo, porque a palavra do Senhor também diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência, não é? Então, assim, eu fiquei assim, olhando com meus olhos, depois eu voltei para Deus, né? E Deus colocou no meu coração vender planta, o bispo estava indo para Barreiras, cuidando também da irmã aqui, toda semana, e cuidando dela e de mim, porque trazia minha mercadoria, né? E assim, foi um tempo de céus abertos. Essa palavra que eu li aqui, eu não li por acaso, irmãos. Eu vivi ela durante 7 meses. Porque ele ficou sem ganhar 1 centavo, e foi o tempo que Deus mais prosperou na minha vida. Eu tinha uma construção que tinha tempo que eu não podia botar um tijolo nela, apesar da mão de obra já estar paga. E eu consegui terminar ela na pandemia e alugar. Isso foi eu? Não, Deus. E porque também eu estava cumprindo o que a palavra diz. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque isso é um mandamento. E quando você cumpre o mandamento, Deus faz a parte dele. Mas o que ele diz primeiro é o mandamento, que é trazer. E eu não estava tendo medo de trazer. Vinham os decretos, a igreja só pode ficar aberta até 6 horas. O bispo abria meio-dia, eu estava aqui. Aí vinha outro decreto, o bispo mudava o horário, eu estava aqui. Plantando a minha semente. E Deus estava abrindo as janelas do céu sobre a minha vida. Meus filhos estão aí, é prova de que foi o tempo que Deus mais prosperou assim. Eu tive para emprestar a pessoas concursadas que estavam recebendo todo mês, irmãos. E eu estou contando isso aqui para mostrar para os irmãos que Deus é Deus de providência. Deus é um Deus que não desampara o seu povo, não é? E não tenha medo de plantar no altar do Senhor. Não tenha medo, porque assim, hoje eu tenho essa revelação, mas antes eu não tinha. E minha oração hoje é que assim como o Espírito Santo revelou o meu coração, que revela o coração de cada irmão que ainda não tem. Deus não quer quantidade, irmãos. Deus quer fidelidade, não é? Foi o que aquela viúva fez. Ela trouxe a fidelidade dela, ela trouxe o melhor que ela tinha. Porque às vezes a gente traz muito, achando que está fazendo muito, mas para Deus não é nada. Deus quer fidelidade aos nossos corações. E eu quero encorajar os irmãos que ainda não têm essa revelação do Espírito Santo, que ainda não experimentou. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo, viu? E eu tenho certeza que, a partir de hoje, quem se tornar fiel ao Senhor, no próximo domingo talvez esteja aqui contando testemunhos, né? Porque eu tenho vários e vários testemunhos que o Senhor tem feito em minha vida. Mas sempre foi assim? Não, irmãos. Eu já vivi muitos anos entregando do meu jeito, da minha vontade. E aí eu vivi o quê? Uma vida de miséria. Porque Deus não cumpre a palavra dele se a gente não fizer a nossa parte, não é? Então, quando eu entendi que eu tenho que obedecer a palavra do Senhor, aí a coisa muda em nossas vidas, não é? Tem gente que passa muito tempo. Eu estou indo para a igreja e não muda. Ô, irmão, ora por minha vida financeira. Irmão, não tem oração que muda a vida financeira. Quando uma pessoa me pede, ora aí por minha vida financeira, eu pergunto logo, como é que está a sua vida com Deus? Você está plantando, você está sendo fiel? Porque a gente vai incomodar Deus por uma coisa que Ele não vai resolver. É a gente estar orando sem a gente fazer a nossa parte, não é? Então, aí eu passei vamos ver em Coríntios, irmão. Coríntios 9, 6.
E isso afirma, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus também, irmão, não quer que você traz nada no altar dele por necessidade ou em troca. Não, eu vou levar porque Deus vai me abençoar. Não, é com alegria, irmão. É alegria. E hoje, graças a Deus, o Espírito Santo colocou esse revelado dele no meu coração. E é com alegria que eu planto aqui. E minha oração hoje é que, assim como ele um dia me revelou, que ele revele a cada irmão que ainda não tem. Viu? Eu quero que você experimente, irmão. Não tenha medo. Experimente. Porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela se cumpre. E ela é a mesma hoje, amanhã e será eternamente. E ele diz, passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. O testemunho foi resumido, eu já contei ele aqui, mas é assim, experimente, irmão, viu? Que a gente vai viver os céus abertos sobre as nossas vidas, as janelas do céu se abrem. Vou pedir aos irmãos evangelistas, obreiros, que passem os envelopes aí.